Mishkin tem um coração muito puro, um desejo muito grande de que ela todas as é pessoas se amem. uma jovem, totalmente voluntariosa. O Kolya, como um idiota, é uma criança. E ele acaba cuidando muito desse pai, né, que bebe muito. Rogojin é um personagem completamente apaixonado. O general Evil, ele é essa feminilidade fracassado, alcoólatra. Acho que a paixão... Nastácia não foi abusada. Ela se apaixonou pelo Ele O Lebedev é o personagem que ele traduz o povo russo da época. um homem que coloca você numa casa, te dá uma estrutura, né? Nós somos todos filhos de Dostoiévski. Dostoiévski, no final do século XIX, inaugurou o século XX com a polifonia. Cada pessoa é um abismo. A gente fica tonto de olhar para dentro dele. E as personagens do Dostoiévski são assim. Cada um é um abismo e a gente fica tonto de olhar para dentro dele. Aproveita isso para o movimento, para ter um jogo, sabe? Como se o teu desejo de esganar ou de abraçar se travestisse em movimento. Isso, um movimento pequeno, bem pequenininho. Que raiva você pode ter? Sou eu que não gosto de você. O fruidor, o leitor ou a plateia é que chega a alguma conclusão vendo essas miríades de universo em relação, em oposição, em contraste, em luta. Meu filho é o filho do dinheiro. Isso é uma ideia que está no século XX. O que a obra faz é colocar uma série de mundos em choque. E isso é muito bom para o teatro, porque cada personagem tem a sua individualidade e fala por ela mesma. Por isso que o Dostoiévski é tão adaptado para o teatro, para o cinema. Processo aberto que a gente está fazendo junto com o Sesc por 8 cidades do interior é um processo de criação aberto com o público. Então, é um ensaio, são 8 viagens, em cada uma a gente constrói um pedaço da peça que é escrita, construída como uma novela, aos pedaços, aos episódios. Esse processo foi muito particular. A adaptação realizada previa a divisão do romance em 8 capítulos. Decidiu-se, então, fazer cada capítulo num Sesc, apresentar, mas apresentar o processo de trabalho, de construção da encenação. Ouvi falar que existe um tipo de gente assim. Aí foi. Beleza. Ok. Tá, vamos fazer agora aquele pressão. Porque, meu irmão,
Agora está quente, sabe? O cheiro. Eu tenho medo de abrir as janelas. Eu pensei em pegar os vasos de flores da minha mãe, mas... Essa coisa dos ensaios públicos, pra gente, dava uma urgência que talvez a gente não tivesse também. Eu comecei a trabalhar dia 12 de janeiro. Dia 23 de janeiro, teve ensaio público de Santo André, que era a Casa do General. Mas eu não decorei, eu não tenho essas histórias. Tem, ok, mas vamos. Então isso coloca... E aí você está diante do público e você vai se virar. Você vai se virar, porque aí você está no jogo e você fala, bom, tudo bem, o cara sabe aqui que isso aqui é um ensaio, mas você vai se virar, você não vai arregar, você não vai dizer, você vai fazer. Eu sequer lhe apresentei minha família. Este é Cória, meu filho caçula. Campinas foi a arena, que foi incrível. Ali a gente estava super preocupado, não sei o quê, e depois também ver quando deu certo a historinha, pegou fogo, a Luá se virando com aquele texto, e eu não tinha... Eu falei, aquilo foi um dia de bronca da Sibeli, porque o texto da cena é basicamente da Luá. E ela tem discursos enormes, e eu entro para dizer, basta, Anastácia, não, Anastácia, sim, Anastácia. E aí eu não lembrava nunca a hora que eu tinha que entrar com aquelas coisas. E aí eu não falava e eu desmontava ela, Sibeli, e falou, pelo amor de Deus, você não larga o texto da sua mão. Alguém aqui dá mais? Não aceita! Vai exigir mais! Como assim, ô? Gânia, desculpa, você tá aqui! Eu esqueci que você tava aqui! Às vezes a gente confunde uma pessoa com uma parede, uma porta. É a lei do mercado, não é? Somos todos coisas, não somos? O que está sendo improvisado realmente tem mais frescor e o ator está mais exposto, porque você pode errar o texto, você pode sentir coisas que você não imaginava que fosse sentir, e você tem que agir em nome da cena. Aquilo que você está sentindo tem que ser elaborado imediatamente, porque tem alguém vendo ali. Agora eu amo o Cavaleiro Pobre, e principalmente eu respeito as suas razões. Então NFB significa mesmo o que eu estou pensando? Nastácia Filipovna Baraskova! Quero fazer esse teatro. Eu quero dispor o meu corpo para a surpresa. Então, para isso, para eu estar preparado para a surpresa, eu tenho que me exercitar, que nem um jogador, assim, sabe? Muitas vezes nós fizemos com um texto na mão, muitas vezes nós improvisamos texto, a gente sabia da situação, mas não sabia o texto de cor, e a gente improvisava exatamente para ter a interferência do público. Essa possibilidade de criar junto com o público, eu acho que é uma particularidade do teatro que não pode ser abandonada em momento nenhum, né? Como ele tem essa característica da arte do encontro mesmo, que precisa, ele precisa das pessoas. Eu não compreendo como se pode passar ao lado de uma árvore e não ficar feliz por ela. Falar com uma pessoa e não se sentir feliz por amá-la. A cena do vaso chinês em Ribeirão Preto, eu vi o poder de catarse que tem o texto, com a reação do público. Aqui o vaso tem que quebrar, nesse momento aqui, porque o público fica satisfeito se fizer nessa medida. Então, se a gente passasse mais, podia ficar chato. Se fosse menos, a gente podia ter perdido isso. Então era aquela relação que foi, naquele dia, o público disse pra gente a medida daquela cena. Depois, no final, tinha uma conversa sobre o processo, que também é um jeito de você avaliar como é que o espetáculo chegou, né? A temperatura da conversa indicava bastante coisas sobre a eficiência de tal cena, ou o que tinha ficado mais marcante, ou o que tinha sido esquecido.
O público teve a possibilidade também de ter contato com algumas oficinas. Então, oficinas das áreas de criação envolvidas. Então, as oficinas de cenografia, figurino, música. Tudo isso foi muito rico, assim, porque foi uma troca, um diálogo com o público muito intensa. Como se vocês vissem uma fresta, uma janela de um processo grande de construção de uma peça imensa, que vai ter pelo menos 8 horas de duração, né, inteira. Trata-se da transposição de uma novela, de um romance imenso, complexo do Dostoiévski, e também muito grande, para o teatro. É um trabalho que tem já 1 ano e meio, desde que ele começou, e ele teve por princípio a ideia de ser construído de forma aberta desde do começo. Às vezes os objetos surgem da cena, essa cena precisa de moeda, tá? E você parte desse objeto para chegar numa composição, assim. Tudo é música, assim, sabe? Som é música, música é som, assim, não só uma trilha sonora, uma composição, uma canção, mas um ruído ou a própria fala do ator, a maneira de articular a fala, as pausas. Ao mesmo tempo que a gente for escutando a encenação, a gente gera essa ambiência dos pássaros. Digamos que você está vendo uma peça e a sua reação, em vez de dar risada ou tomar um susto, é fazer um som. Mas a Aglaia queria, né? Você não queria achar um rosto pro tal cavaleiro? Mas olha, que lindo, é bonito. Isso é uma bobagem para desocupados? Não há nenhuma bobagem, não, mamãe. Há o mais profundo respeito. Mas o que significa isso? Com essas observações e essa vigilância, você me atormenta, Lebedev. Mas o que significa isso? Com essas observações e essa vigilância, você me atormenta, Vocês estão brincando comigo? Você podia ter me prevenido, rapazinho. Você por aqui ganha. Talvez tenha nessa atitude um pouco de originalidade. O que é que você acha, Príncipe Mishkin? O contato com o livro é bem antigo, né? De 84, o primeiro contato. Eu não fazia teatro ainda, e eu achei que aquele personagem era interessante para fazer no teatro. Deveria... E aquela história, aquelas ideias eram bonitas para estar no palco. O Auri, que coordenou mais, né? Foi mais o carro-chefe dessa adaptação, ele conseguiu fazer um trabalho muito, muito legal, assim, de trazer a história com algumas modificações, matando alguns personagens para poder fundindo outros, né? Tem personagens que são... Ele traz de 2 personagens do livro, ele funde a ideia num só. A primeira escolha foi, que é a escolha que vem até hoje no enredo, é ir trabalhando sobre os momentos de crise, os umbrais, os momentos de crise, de tensão, de extrema tensão dramática, onde explodem coisas. Então, esses foram selecionados. Tem mais do que tem na peça, porque dos 50 capítulos do livro, ele consegue fazer umas explosões dramáticas em quase todos. Mas eu ainda tenho o poder de morrer. Eu sei que não é um grande poder, mas é o que temos. Talvez eu tenha nessa atitude um pouco de originalidade, não é, Príncipe Mishkin? Ou então, um pouco de coragem. Talvez, não é, Aglaia? E aí o livro já estava nos ensaios abertos que nós fazíamos aqui na Casa Livre.
na sede da Companhia Livre, antes da gente ir para as cidades do interior. Idiota. 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 Quando nós fizemos o livro, já tinha um começo com os livros empilhados, e aí o livro tinha aquela força, e vela, uma vela acesa para o rito que a gente ia realizar. Naquele instante, nós sentimos tudo juntos. Dá uma grifada aqui, né? Ou eu senti junto com você. Naquele instante, eu senti junto com você. E por que você atentou contra a minha vida? Não, essa raiva é porque... porque... Tá. O livro, a gente não abandonou até o final, a gente continuou mexendo bastante no material das cenas. Ele continuou ali presente como referência, porque a gente consultava ele continuamente, e ele virou uma espécie de talismã, né? Em vários momentos o livro funcionava como um objeto de cena, até. Nem tudo está ali na adaptação. Porque como a gente ia elaborando ainda, às vezes você falava assim, está faltando alguma coisa que não está batendo. E aí o livro era um porto seguro. Você ia lá no livro e você buscava algumas coisas, né? Era um jeito de chegar na cidade e dizer, é daqui que a gente está partindo. Era uma brincadeira a gente começar lendo o livro. Começou como quase um aquecimento. A gente não sabia que ia ficar. É fundamental na montagem, entendeu? Tem coisas, por exemplo, do livro, até a capa do meu livro é uma frase do Dostoiévski, que para mim é uma das mais interessantes, que é esse estado dos personagens que todos estão num ponto de que a vida tem que acontecer de qualquer jeito. Já naquela situação interessante em que não se olha para nenhum limite, se ultrapassa qualquer obstáculo. E aí eu vou assim, vou lendo o livro, pegando frases que às vezes nem são do meu personagem, mas que depois naquela eu uso essa. A camada mais profunda das relações está no livro, né? E o livro é um caminho para você ir se alimentando. A gente pega o livro, abre este livro, e aí a gente começa a evocar o personagem que está dentro desse livro. Começa o trabalho se vestindo de personagem. Como público, eu acho que você acaba entendendo que aquilo está sendo criado está sendo tirado das letras, das palavras daquele livro, né? Era difícil enxergar qualquer coisa das janelas do vagão. Entre os passageiros... Havia também gente retornando do exterior. No entanto, os compartimentos mais lotados... Eu acho que o Dostoiévski ele é um personagem, ele é um ser da cena, né? nesse espetáculo, né? Ele está o tempo todo inspirando os atores. No primeiro, a direita morava Ferdichenko. O terceiro, a terceira à esquerda, ainda estava vazio. Mas Gânia levou o príncipe primeiro. Aí, o Vajda, o cineasta polonês, fez um filme que chama Anastácia. Acho muito boa a adaptação, não tem nada a ver com o que a gente fez, mas é muito boa. Ele não está legendado, os atores falam japonês, é um filme
adaptado por um japonês, falado em japonês, com um diretor polonês, sem legenda. A nossa rotina é uma rotina aventuresca, né? A gente chegou às 5 da manhã, às 10 a gente estava no Sesc, montando. Aí agora a gente saiu para almoçar, vai voltar a ocupar o espaço e aí ensaiar o que der. A gente não vai conseguir hoje, até às 6h30, passar tudo. Ó. Vamos. Merda para nós aqui. O resumo era o começo do espetáculo. O público ouvia o que tinha acontecido nos capítulos anteriores e se preparava para aquele capítulo que ia ser construído ali naquele dia. O triângulo Nastácia, Ragozin e Mishkin está claramente estabelecido. Mishkin, então, vai encontrar Ragozin na casa dele, onde ele mora com a mãe e os fantasmas da casa sombria, tediosa, onde ele vive. 28 de janeiro de 2010. Novela teatral O Idiota, de Dostoiévski. No capítulo 1, um trem atravessa mundos. Apresentados pela luz do alvorecer, se dá o primeiro encontro entre o príncipe Mishkin. A gente teve dias engraçadíssimos. Por exemplo, o dia que o Silvio fez o resumo, que durou 45 minutos, né? O resumo era para durar 12 minutos, 10 minutos. Para melhor adentrarmos em nossa história, vamos fazer um breve resumo dos capítulos anteriores. É característica dele, e por incrível que pareça também da personagem, ele tinha essa coisa prolixa, né? Ele queria explicar realmente para o espectador a quantidade de tramas que existem nessa história. Ele contando, falou, calma, gente, é um romance de 700 páginas, eu preciso de tempo para contar tudo. Contava como era o romance, como era a adaptação. Não vou entender nada. A casa do irmão. Mas do antes pai. tem uma outra... A casa do pai. A casa do pai. Não, antes tem uma outra informação muito importante. Não, é um romance de 700 páginas. É um romance que vocês têm. É um romance de 700 páginas. O resumo era improvisado, a gente nunca sabia o que o outro ator ia falar, né? A gente não acreditava como é que ele estava entrando em terreno assim tão espinhoso, como é que ele ia sair dali, né? Ragozin confessa ao príncipe Mishkin o seu amor obsessivo por Nastácia Filipovna Barashkova. Chegamos para a morte de Nastácia Filipovna e quando Ragozin finalmente se torna um assassino, chegamos ao fim da história em Bauru. Esse momento é fundamental, é quando a gente chega, ocupa e cada espaço é um, a gente chega na hora e tem que quase que visualizar aquilo que a gente está fazendo nesse lugar. Aqui é lindo, né? Ajuda, um bosque.
Em relação à ocupação espacial, os ensaios abertos também foi um grande treino, porque cada SESC que a gente chegava era uma condição diferente, era um espaço diferente, uma utilização diferente, uma readaptação ao espaço, né? A gente não teve aqui antes, acertou tudo antes. A gente foi fazendo a peça nômades, viajando pelo interior de São Paulo. Nastasia Filipovna. Nastasia Filipovna? Depois de a gente ter passado por cada unidade apresentado um capítulo, a gente tinha nas mãos cerca de 7 horas de trabalho, que foi dividido em 3 partes, em três momentos diferentes. E aí a opção também de apresentar essas 3 partes em 3 dias distintos na unidade do Sesc Pompeia. Complexo, né? Esses aqui menorzinhos a gente pode montar, né? As experiências que aconteceram nos outros SESCs, a gente tem aproveitado muita coisa, muita situação específica daquele lugar que a gente transferiu para cá, né? A maneira deles ficarem, a altura, isso tudo a gente foi percebendo durante os ensaios abertos nos SESCs no interior de São Paulo, né? Na verdade, a cenografia é muito simples. O que eu acho que o mais complexo aqui é entender como é que a movimentação da plateia se dá com a cena, sabe? Tem uma logística difícil, porque são 3 espetáculos, na verdade, né? Não é um espaço tão simples de ocupar. É um espaço que exige dos atores um desdobrar energético, assim, para você preencher aquilo de uma forma que você não seja engolido pelo espaço, né? É realmente um desafio. Eu nunca tinha mergulhado num processo assim, sabe? Fazer a peça em 3 dias, eu não sei como que é isso. Em fins de novembro, clima morno, por volta de 9 horas da manhã, o trem da estrada de ferro Petersburgo-Varsóvia se aproximava de Petersburgo a todo vapor. Voltou doente, quase nu, só com essa trouxinha no bolso. A trouxinha. Toda a essência do ser numa casquinha de nós. Eu acho a ideia do trabalho muito legal, que é essa ideia da novela, né? Da novela, que o público vai lá e volta lá para ver o outro dia, e o ator vai lá fazer o 2º capítulo, a continuação. Nastasia Filipovna. Aqui estão 18.000 rublos. Para você. E tem muito mais. O espetáculo tem uma coisa de cansaço físico, porque ele, na verdade, são 3 espetáculos, né, num só. Então 40 mil... não, tudo isso não. É muito... 40 mil e não 18, eu ponho tudo na mesa até a noite. Tanto para o espectador quanto para o ator, ele tem ele pede uma entrega física da presença muito diferente, né?
Como é que você, nesse período todo, você continua vivo e continua integrado com a representação, não só com aquilo que é o universo da sua personagem, mas com tudo que está acontecendo ali. Então a gente inventou estratégias, por exemplo, não estar fora de cena nunca, fazer passagens pela cena, né? Circundar o público, formas que a gente foi encontrando, os atores, de manter essa qualidade, né? Num espetáculo muito mais longo do que o normal. Aproximo 2 dedos do totó, pego delicadamente pela nuca e o arremesso pela janela, atrás do charuto. Ele só dá um canito, vem contigo voando. Eu ouvi coisas incríveis de pessoas que foram assistir regularmente os 3 dias seguidos e tudo mais, e das pessoas falando de ansiedades e de questões que a novela produz mesmo. Sabe, assim, pô, eu assisti o capítulo, o que vai acontecer? O que vai acontecer no dia seguinte? De sonhar com a peça. Eu ouvi comentários muito incríveis sobre isso, nesse sentido de estabelecer com o espectador um tipo de relação diferente. A gente cria um vínculo. A hora que você vê o cara um dia, ok, beleza, você veio assistir a peça, ok, isso aí você vê no dia seguinte, você já tem uma história com aquele cara. No 3º dia, você tem uma puta história com aquele cara, né? Então, nessa coisa que a gente fala dessa arte do encontro, essa possibilidade é um privilégio também. Cibele tem um processo muito legal, porque a gente tem um estudo muito racional do texto. A gente estuda frase por frase, tudo. A gente divide em unidades de ação. Então a gente entende, tem um primeiro processo muito racional de cada parte do texto, e depois cada ator pega um trecho desse texto e traz uma proposta como se ele fosse o diretor dessa cena. Então eu sei por que aquilo está diferente do texto, de onde veio aquela ideia, por que o ator entra com um véu na cabeça, porque vem da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda, porque a gente sabe de onde foi concebido. O diretor não chegou com a coisa pensada. A Cibele pegou nossas propostas de workshop e selecionou coisas que ela achava interessante para a encenação. É o tempo de fazer isso e sair. Não acredite nela. Tudo ali é mentira. As vitrines da Nievski são um abismo. As roupas roubam a alma dos homens. Acho que o Idiota teve essa sorte, esse acaso de juntar essa vontade de fazer esse teatro vivo. Por isso que ele é assim. E quando ele for uma marcação, ele não é esse idiota. É uma peça que outra pessoa dirigiu. Porque a Cibele não deixa. Ela é tão frenética na poesia dela, ela não para de dirigir. Ela vai pegando as coisas e vai sempre alimentando o idiota. Porque aqui é mais alto. Tá. Então é mais legal se relacionar com as roupas daqui. É o jeito da Cibele, é a segunda vez que eu trabalho com ela. O ator tem que se apropriar da cena. O ator tem que ser um ator criador. O texto não é o máximo, o autor é soberano, não. O ator pode ter força se ele tiver um conhecimento, um desejo de modificação. A maioria dos diretores, não são todos, mas os diretores se abrem para isso, os adaptadores, os dramaturgos. Eu apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma golobina, acabou chorando. Mishkin, nós vamos apresentar você para a nossa sociedade. High society, yeah! Cada ator foi sendo chamado porque eles estavam desejantes da nossa companhia, do Dostoiévski, dessa história, de ser idiotas. Eles começaram a entrar e a se tratar também, como a gente já estava meio se tratando, foi fortalecendo essa história da gente se tratar por idiotas. A gente não é jovem, mas é uma companhia tida como jovem para nossa área. Quem olha pra gente fala, nossa, mas eles vão se meter a fazer o idiota.
porque a gente tem uma vida longa com vários diretores, várias pessoas que a gente já trabalhou, mas a gente não tinha uma vida própria da Mundana. Para formar o elenco, houve uma junção de companhias de teatro de São Paulo. Cada ator carrega o DNA do seu grupo. Da oficina, o tipo de relação com o espectador, um jogo muito aberto, que você olha o tempo todo para o espectador, você pisca para ele, você pode interromper a ficção totalmente para falar de alguma coisa que está acontecendo ali naquele momento. São Jorge trabalha muito bem em narrativa, traz esse poder da palavra, da história, do Vertigem, um pouco o radicalismo da cena, a intervenção do ator no pensamento da cena, que eu acho que tem a ver com Vertigem, da Companhia Livre, nessa história do trabalho sobre os mitos, numa junção de um espetáculo que é lírico, que tem momentos épicos e misturados com a situação dramática. Esse encontro, eu acho que é visível para quem vai assistir, sabe? Assim, esse diálogo de jeitos de olhar o teatro. Tão apaixonado que ele cega a indignação, o sofrimento dele diante das decisões que o filho vai tomando. Ela é muito bonita e ela se vale desses atributos para conseguir as coisas. Mas ao mesmo tempo uma ganância, uma questão com dinheiro muito forte. Os personagens são muito passionais e é uma tragédia, tem morte, tem muito ódio em questão, tem muita raiva, tem muito rancor, tem muita emoção represada. Mas tem a utopia do Mishkin, que é muito positiva, o amor, o afeto, o encontro entre os homens. E ele é devorado por essas pessoas. Os que amam, os que não amam, o Mishkin estraçalham. Ele não tem as ferramentas para lidar com essas pessoas que elas têm, as máscaras todas que elas têm, os disfarces, as mentiras. Ele diz tudo sinceramente. A harmonia, o acordo, a beleza, a entrega, o amor, a solidariedade, a comunhão, são todas palavras idiotas. São todas palavras Mishkin.